Chegamos! Está no ar o nosso podcast Entre Elas. Aê! Minha gente. Nosso último episódio do mês de abril. Que mês, hein? Que mês maravilhoso. Que mês maravilhoso. Meu Deus do céu! E não poderíamos deixar de trazê-la aqui para fechar esse mês incrível, né? Em comemoração à conscientização a respeito do espectro autista. Ó, aprendi a falar, hein? Tô aqui falando com a nossa convidada, mas você não tá vendo ainda. Vou já apresentar. Mas antes de apresentar a nossa convidada para vocês, quem são os nossos patrocinadores, Karen? Quero agradecer, por mais um mês, desses patrocinadores estarem aqui nos proporcionando o podcast. Só acontece por causa de vocês, né? Na verdade é essa. Exatamente. E quero agradecer a Água Minerale. Minerale, nossa parceira, assim, sensacional. A Turbulência, a loja lá da nossa amiga Zeneide, que é um amor de pessoa. Vão lá conferir as novidades. Então liga pra Karen, ela tem todo... Ela tem todas as peças lá da loja. Veste a nossa CEO. Temos nosso querido deputado Gilberto Lira, para nós é uma honra ter um homem, um político, juntamente conosco aqui nessa. Projeto, exatamente. Acreditou no projeto. Exatamente. Apoia, é isso aí. Nossa parceirona, nossas canecas maravilhosas. Inclusive, a nossa convidada acabou de ganhar um mimo, feito pela nossa parceirona Haruka Cari Canecas, da nossa querida Érica Magalhães. A Érica é uma baita de uma empreendedora, foi minha mentorada também, gente. A Érica é. Aí, ó, Haruka Cari Canecas. Tem mais gente, Café Contri. Café Contri, aquele cafezinho que não pode ficar fora da sua mesa. Café Contri, o melhor café da região. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, Sucesso 24 Horas, a imersão presencial que eu lancei em 2019, a quarta edição, 2018 na verdade. A quarta edição vai acontecer em maio de 2024. Serão 3 dias para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional e do seu negócio, junto comigo, Danusa Lemos, consultora empresarial há mais de 20 anos, e uma equipe de facilitadores treinados por mim. 3 dias para mudar a sua vida. Fica ligado que vai ser em maio. Não perde. Acompanha aí as nossas redes sociais, que já eu divulgo local e data bem certinho para você, tá? E Dan, hoje eu vi falar, dessa mulher maravilhosa. Quem é? Que até então falei, quem é? Aí quando você me mandou, fui pesquisar, fui olhar o Instagram dela, falei, meu Deus, que honra. Que honra ter essa mulher aqui conosco. Quem é ela? Quem é ela? Boa noite, Celeste Costa, maravilhosa. Nos honra muito ter você aqui no nosso podcast, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu acho que a honra é minha. Poder estar participando, do podcast Entre Elas. É o Pod Entre Elas, Podcast Entre Elas. É uma satisfação muito grande. Quando a Dama me mandou o convite, eu digo, meu Deus, eu vou estar com elas, eu vou estar entre elas. Não é lindo o nosso convite? Fala a verdade, não, você já lindo, não começa ali, Meu Deus, caprichado. incrível, eu digo, eu vou estar entre elas. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui, compartilhando aqui com vocês esse momento incrível. Que bom, Celeste, não poderia ser outra pessoa, para fechar esse mês tão importante. E engraçado não é engraçado, é graças a Deus que tem surgido tanta informação, tanta entrevista, tanto documentário, tanto livro escrito, tanta reportagem, tanta coisa informativa a respeito do autismo. E ainda falta muito, Ainda falta falar mais. E a gente não poderia, para fechar o mês de abril, com as nossas entrevistadas, você não poderia não estar aqui hoje, sem a menor chance. Porque você é uma referência aqui no estado. A clínica Espaço Singular, olha aí, que engraçado. Se há um ano atrás tivessem me falado que eu ia falar isso pra você, olhando pra você aqui nesse podcast, que você é a sua clínica referência no estado do Acre. A minha clínica, A sua clínica. Espaço Singular. Espaço Singular, referência com relação a trabalhos, com as crianças que têm autismo no estado. Como é que essa história começou, Célia? Já vamos começar por aí, Karen? A gente quer saber, o que a gente gosta de saber aqui?
como do nada hoje, de repente, corta. A Celeste hoje tem uma clínica que, né, tem anos aí de existência, anos de experiência, tá? Acabou de vir de uma palestra agora, amanhã já tem uma outra agenda de palestra também, falando sobre o assunto. Como é que começou toda essa história? E busca pinceladas de situações que você teve que se superar para chegar hoje até aqui e dizer assim, minha clínica é referência sobre esse trabalho aqui. Gente, até me arrepiei. Não é? Não é para qualquer um, não. A história dela eu já conheço, mas eu quero que ela conte, porque, Karen, é de se arrepiar do começo ao fim. Na palestra de hoje, agora às 16 horas, tinha uma colega de faculdade. Aí ela virou pra mim e disse assim, tu tem noção de onde tu chegou? Ai, que lindo! Aí eu virei pra ela e disse, não pode me arrepiar. Eu disse, pior que não, porque eu vou ter que trabalhar amanhã e daqui a pouco eu já tenho um outro compromisso, eu não sei. Eu paro, às vezes, quero pensar sobre isso, tem noção de onde chegou, porque a sensação é que parece que eu ainda não cheguei. Né? Mas, assim, a trajetória em si, ela, sabe, assim, é difícil falar, porque ao mesmo tempo foi muito intuitivo, foi muito de vontade, foi muito de querer, mas eu realmente não tinha noção de que ia chegar a ser referência de tratamento de pessoas com autismo. A minha ideia era me formar em psicologia e clinicar. Eu queria clinicar. Essa era a minha missão de vida. Vou me formar e vou clinicar. Trabalhei com psicoterapia, atendendo todas as idades, todas as áreas da psicoterapia. Mas eu queria ser referência. Sabe essa palavra referência? Eu quero ser referência em algo. Eu quero que as pessoas me procurem e digam assim, procura a Celeste que ela sabe resolver. Isso eu ia para casa e ficava pensando, mas eu vou ser referência em quê? Eu pensava, será que eu quero ser referência em depressão? Será que eu quero ser referência em ansiedade? Terapia de casais, adolescente? Eu pensava muito sobre todas essas áreas. Mas nenhuma me brilhava os olhos, não me encantava tanto, porque eu ia estudar sobre esses temas e tinha pouco conteúdo na época, sobre o autismo menos ainda, e eu tinha muito receio. Quando falava, não, tem um paciente que tem um diagnóstico de autismo, eu dizia, não, eu não atendo. Eu nem sequer experimentava. Quando você começou a clinicar, depois de formada? Isso, depois de formada. Que ironia, hein? Não é? Não atendo, eu não tenho essa... Não atendo, porque eu tinha muito receio, porque o conhecimento que eu tinha é um transtorno psiquiátrico. Eu digo, então, não dou conta. Mas uma supervisora minha me falou, se você nunca atender, você nunca vai saber como atender. E o que mais me tocou e o que me deu start para me tornar a especialista que eu sou hoje foi uma mãe. Porque foi assim, essa cena assim, ela é muito marcante. Sempre que eu conto, me vem a imagem, sabe, do consultório, do horário, porque era o último atendimento da minha agenda, era à noite, já era tarde. E essa mãe entrou na minha sala e eu fiz a pergunta clássica, né? Então, em que eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui? Aí ela falou aquela palavrinha mágica que eu sonhava em ouvir. Não, eu vim aqui porque me disseram que você seria a pessoa que iria resolver o meu problema. Oh, meu Deus. E eu, meu coração Deus, fica como na hora dessa? Eu digo, meu Deus, que problema. Ela disse, eu tenho 2 filhos, são gêmeos, e eles foram diagnosticados com autismo. Naquela hora, assim, eu paralisei, porque eu pensei, eu digo, caramba, minha professora já falou, experimenta, tenta. Mas eu não tive não tive coragem de assumir naquele momento, e aí eu falei para a mãe com muita sinceridade, eu digo, eu fico muito feliz que tenham me indicado. Eu acredito que o problema da pessoa que te indicou, talvez eu realmente tenha conseguido ajudar, mas você eu não consigo, porque eu não sei nada sobre autismo. E eu realmente não sabia nada. E aí ela começou a chorar. Chorou muito, muito, porque ela me disse, eu vou pra onde com essas 2 crianças? Meu Deus do céu. Quem você me indica? Isso foi em que ano, Celeste? Tu lembras? Isso era há quase 6 anos atrás. É o que? 2000? Meu Deus. Ainda não Bastante era... Esqueci agora, matemática, sim. Sou de humanas. Né, mas bastante tempo mesmo, tem uns 6 anos atrás. 2018, 2019? Isso, 2018, 2019.
E ela começou a chorar e me disse assim, então quem você me indica? Eu digo, eu também não sei, não conheço ninguém para te indicar. E realmente não tinha. Eu falei para ela, os únicos lugares que eu conheço que trabalham com pessoas com deficiência é a APAE e o Dom Bosco. É o que eu sei. São os únicos lugares que eu sei. E ela disse, eu faço o que com os meus filhos? Meu Deus. Chorando, em prantos. E aí eu acolhi ela naquele sofrimento. Falei que ia pesquisar mais algumas pessoas para ver se já tinha alguém. E não tinha, de fato, na época. E eu fui para casa, mexida com aquilo, tocada. Eu digo, eu vou pesquisar sobre esse assunto. Vou pesquisar, não dá mais para recusar. Já que não tem uma pessoa, eu quero pelo menos entender o que é o autismo para que se vir outra mãe aqui eu saiba direcionar. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a gostar do tema. E começou a aparecer mais sobre o tema. Eu sempre brinco assim. Aí o universo começou a mandar mais, né, muitos assuntos sobre. E eu comecei a pesquisar muito sobre o autismo. E eu comecei a me interessar. E na época eu estava num processo de também montar o meu próprio consultório, porque eu atendia numa clínica. E eu queria o meu espaço, queria montar. Estava montando uma sociedade na época também. E nós duas começamos a pesquisar muito sobre o assunto, ela de outra área e eu sobre o autismo. E aí eu consegui montar o meu consultório, nessa época dividida ainda os horários, e atendendo na outra clínica. Mas eu precisava de uma capacitação. Quando eu descobri que o autismo precisava ter uma capacitação específica, e aí começaram os desafios. Porque não era só ler um artigozinho, não era só assistir um vídeo no YouTube de dicas, não era nada disso. Precisava... Era muito mais profundo, né? Muito mais profundo, muito mesmo. Eu não tinha noção da profundidade que era o autismo. E nessas pesquisas tinha uma qualificação que era referência no Brasil, que tinha acabado de chegar, que era em Florianópolis. E estava todo mundo indo para lá. Só que o curso era caríssimo. Imagino. Era muito, muito caro. Só o curso custava R$8.000. Tinha que ir a Florianópolis 2 vezes, porque tinha 2 momentos presenciais e tinha os momentos online. Então, eu tinha que ter dinheiro para pagar o curso. Tinha que ter dinheiro para ir 2 vezes. Lá. Tinha que me manter lá. Então, tinha tudo isso. E aí eu fui fazer as contas. Eu digo, não tenho dinheiro para isso. 9 fora, sobe, desce. Meu Deus, quem é que vai me ajudar? Não tenho dinheiro para isso. E aí o dinheiro que eu tinha dava para fazer o introdutório. Tipo, era R$500 o introdutório. Só que era lá em Recife, se eu não me engano. Era no outro estado. Eu digo, se eu parcelar as passagens aqui e parcelar esse curso introdutório, eu consigo. E eu fui fazer isso, mas eu queria fazer o outro. E era um ano muito, muito, muito difícil, que era o último ano do ensino médio da minha filha. Então eu tinha pedido demissão da Secretaria de Educação, estava investindo somente na minha carreira de psicologia, porque eu queria muito clinicar. Não fazia mais sentido eu ser provisória da educação para mim, então eu tinha que transitar mesmo. Tinha que assumir que eu era psicóloga. Que você era autônoma, empreendedora e que futuramente já seria uma linda, incrível, maravilhosa empresária. Você está dando um show, Celeste. E foi assim... Sabe, assim, é difícil falar, porque vem a emoção e aí aconteceram tantas coisas, tipo assim, corta aí hoje. Cara, eu sou a única mestre em aba do estado. Desculpa. Isso tem que ser falado, amor. Há 6 anos atrás, eu não sabia qual especialidade eu ia querer investir na minha carreira. Hoje, 6 anos depois, eu tenho a maior clínica do estado, referência, tenho a maior qualificação que eu tenho na área, e eu tenho certeza que te conhecendo, você estava estudando já no doutorado, porque ela não para. Já estou investindo na certificação do QBA, que é uma certificação, é a última do topo em análise do comportamento aplicada. Olha, que lindo. Para quem trabalha com aba, o QBA é a certificação internacional permitida ainda no Brasil. Então eu já estou fazendo esse investimento. Você nem falar QBA. É outro nível. É o QBA. Tá pensando que o povo que senta aqui é fraco? É nada. Vocês para vocês,
Só o melhor, minha gente. É só o melhor que vem pra cá. Com todo carinho, todo amor do mundo. E aí, sim, tô pensando no doutorado, né? Tô pensando, sim, mas eu quero fazer essa certificação do QBA, sim, que é importante, muito importante para quem trabalha com análise do comportamento aplicado. E Celeste, como foi para você, assim, o seu primeiro atendimento, né? Você falou que teve esse momento com essa mãe que te pediu socorro, né? Mas até então você ainda não sabia muita coisa, né? Mas quando você assumiu, você não vou atender, como que foi isso para você, assim? Eu sei que foi desafiador. Lembrei dele, gente. Eu lembro dele. Eu encontro com ele, às vezes, por aí. Já tá ficando grandinho, já. Era um menininho. Eu fui muito sincera com a mãe. A mãe chegou pra mim e ele era bem pequenininho. Só corria para um lado e para o outro. E ela disse a mesma coisa. Eu não sei o que fazer com meu filho. E eu falei pra ela, eu disse, olha, eu não tenho especialização no autismo. Eu estou começando a estudar, eu estou começando a me aprofundar sobre o tema. O único conhecimento que eu tenho é em psicoterapia infantil. É o que eu posso oferecer para o seu filho agora. Se você confiar no meu trabalho, a gente pode desenvolver um trabalho juntas, mas eu vou comunicando para você quando eu chegar no meu limite de conhecimento. Ela disse, eu confio, porque eu não tenho mais nenhum outro lugar para ir. E ela confiou. Sabe, assim, foi uma mãe, assim, parceira mesmo. Até arrepiei aqui, lembrando, porque uma mãe confiar um filho na mão de um profissional E de um assunto ainda que ainda tá muito, não era na época, né? Não era muito, sim, assim, né, visto, comentado. Foram começando os casos, né? Foram aparecendo essa questão do diagnóstico, né, precoce, entre outras coisas. Então, realmente, como você falou, não é fácil para uma mãe, né, assim, de imediato já, aqui meu filho. E uma coisa que eu achei interessante da tua fala é que você falou assim, vamos juntas, né? Eu acho que isso também foi o que, eu não sou mãe, mas como ser humano, eu sou muito da empatia do outro se colocar no lugar do outro. Uhum. E eu acho que nesse momento você foi muito verdadeira. E por isso que eu acho que essa mãe estou ali na hora, de imediato. Exatamente. E eu tinha muito medo de errar. Então, assim, por ter medo de errar, é o novo, era o mínimo assim, que eu podia fazer, sabe? Ser sincera. De dizer, olha, eu não tenho toda a capacidade, sabe? Mas eu vou buscar, eu vou atrás, eu estou investindo. Você confia? Não, confio. E a gente foi conversando muito, foi com muita transparência mesmo, como é até hoje lá na clínica. Esse é um dos valores assim que eu não abro mão, que é a transparência nos atendimentos da clínica. Isso é muito bom. Que lindo. Isso é muito bom. Que lindo, Celeste. E falando sobre isso, né? Eu tenho acompanhado muitas matérias, tem aparecido muito. O algoritmo ele nos ouve, né? Nos escuta. O meu universo. E os pensamentos. O meu universo. Tudo desse algoritmo. O algoritmo é o meu universo. E eu tenho visto muitas matérias de pessoas adultas, agora, que eles falam, né? Tardiamente recebendo o diagnóstico de que é autista, né? Que em algum grau e tal. E que usando, inclusive, a última matéria que eu vi hoje foi de um juiz que descobriu, já agora, depois de adulto, né? E ele lá no cordãozinho, né, com cordão de identificação, outros players do mercado do marketing digital que eu sigo, Marcos Dutra, também descobriu tardiamente que era autista. E eu lendo essas entrevistas, né, as falas deles, assim, falando, nossa, como tudo faz sentido. Eu sempre me achei fora dos padrões, eu nunca me encaixei, eu não me sentia à vontade, eu tinha medo, eu achava que eu tinha um problema, que eu era doido, que eu era isso, que eu era aquilo. E no final das contas não é nada disso, gente, eu sou autista e viva eu, que eu consigo fazer um monte de coisa. E sem saber que eu era autista, imagina o sofrimento da minha mãe e do meu pai. Eu achei tão interessante isso que, qual é a reflexão que me veio? Poxa, que bom, né, que a gente chegou nesse tempo de que as coisas estão sendo realmente faladas aonde precisam ser faladas e que mais pessoas estão levando esse movimento à frente para descortinar, desmistificar, tirar o preconceito de cima disso, né? Levar a informação. A nossa
Isnailda, nossa advogada, que ia falar advogata. Viu, Isnailda? Advogata, linda, maravilhosa. Fala que a informação, como é que você fala, Isna? A informação liberta, né? O conhecimento liberta. E além dessa libertação através do conhecimento, essas pessoas se sentirem parte, não saírem do isolamento onde elas talvez se colocassem, né, depois que sabem desse diagnóstico. Sim. E aí eu fiz esse preâmbulo todo para te perguntar, Celeste, assim, o que na sua opinião profissional, o que você considera que ainda prejudica, atrapalha muito levar cada vez mais essas informações sobre o espectro autista para quem realmente precisa? Por exemplo, para quem é de uma classe social, né, que tem acesso a conhecimento, que tem um poder aquisitivo, né, mais confortável, fica mais fácil saber das coisas. Sim, concorda? Sim, Não, sim. Né? Agora, quem vem de uma classe assim, bem pobre mesmo, que não tem condição, até tem acesso à internet, mas não tem tempo, porque tem que cuidar do menino, tem que limpar a casa do não sei o quê, que é doméstica, que sai de casa de madrugada, chega em casa de noite, que às vezes nem acessa. Nem acompanha direito o crescimento da criança, né? O que você acha que fatores, né, que ainda hoje atrapalham para essa informação ser divulgada, né, potencializada para todos os cantos desse mundo aí? Eu acho que os fake news é o que atrapalha, sabe? Assim, a gente tem visto muitas publicações no Instagram de pessoas minimizando os sintomas. Ou tudo é um diagnóstico. Né? Se eu não gosto da cor dessa caneca, então eu tô num diagnóstico. E não é assim. Se eu tô muito agitada, então eu tenho um TDAH. Que aí, de repente, também virou moda, né? Pelo lado do exagero, eu tenho TDAH, que eu não sei o quê. Como se fosse uma fuga da pessoa também que não tem, isso atrapalha demais, isso atrapalha muito. Porque quem realmente sofre, sabe que não é daquela forma, e aí as pessoas ficam minimizando, brincando com esses transtornos, porque quem tem um transtorno realmente tem um sofrimento por trás. E muitas vezes tem vergonha de dizer, porque quem não tem transtorno nenhum, pelo menos aparentemente, né, o diagnosticado, vai estar sempre taxando de que aquilo é frescura, de que é porque é uma pessoa chata, é porque é cheia de manias e tudo, e não é isso. A pessoa realmente está em sofrimento. Então, as publicações erradas, as fake news, que traz publicações que o tema não condiz com a realidade, isso atrapalha demais. E a gente precisa estar falando o tempo inteiro do que é o autismo, a gente precisa entender quais são as comorbidades, porque hoje não é mais só o autismo. Hoje não é mais. Sempre vem alguma tem coisa mais, né? Tem outros transtornos implicados, e muitas vezes o sintoma principal não é o autismo, é a comorbidade. Olha! Então também não dá mais pra gente ficar dizendo que só sabe sobre o autismo. Todo profissional que trabalha com crianças que está no espectro tem que entender das outras comorbidades. Sim. Tem que compreender minimamente das medicações, das necessidades específicas de cada uma. Então, a falta de informação dos profissionais de ampliar esse olhar para os outros transtornos dificulta muito. E essas informações que não acrescentam em nada. Isso atrapalha demais. E tem realmente surgido muito no Instagram, por exemplo, várias esse mês de abril, então, que a gente está falando muito sobre isso. Sim. Várias informações sobre os sintomas. Esses sintomas que você nem imaginava, mas que são do espectro autista. Como se fosse taxando, né? Isso, se você faz isso, se você sente isso, se você isso e aquilo, então você é autista. Eu falei, gente, mas como assim? E não é se assim, eu for olhar, não, porque se eu for olhar algumas coisas ali... Tu cara. Brincadeiras à parte, né? Só pra quebrar o gelo aqui. Não, mas é verdade. Eu já me TDAH, às vezes eu não, já pensei, sinceramente, não, sem levar a brincadeira. Eu vou já trazer o tema do capacitismo pra cá, gente. Porque eu fiquei me perguntando muitas, se eu vou fazer tem uma avaliação, porque é sério. Não, é porque a cara é hipocondríaca. Ela gosta. Meu Deus do céu. Eu tô chorando já, gente. Não tem jeito.
Ai, Celeste. Brincadeiras à parte. É porque, assim, ó, a gente tem uma característica, você que já está em casa, que nos acompanha ao longo desses 2 meses, né? Março e abril, já sabe que a gente trata de assuntos muito sérios, mas com uma pitada de leveza, porque para não ficar tão, assim, pesado a nossa... Para não dizer que a gente é palhaço, né? Mas sim, eu achei até assim, de mau gosto, sabe? Tipo, cara, daqui a pouco, isso que você tá falando, daqui a pouco entra no descrédito, né? E aí entra aquela coisa que muita gente faz na hora que tá sentindo uma dorzinha, tá sentindo um negócio, ao invés de ir ao médico, vai aonde? Vai no Google, né? Como é que eu faço isso aqui? Aí compra remédio, faz um tratamento inteiro, ainda passa pros amigos ainda, né? Porque eu vi no Google fazia assim, assado. E com autismo não dá pra fazer isso. Não dá. Não dá porque são muitas dificuldades e cada pessoa ela tem um sofrimento diferente. Não dá para igualar, não dá para padronizar, não dá para fazer um checklist e dizer assim, marque um X nessa característica para poder fechar que você é autista, porque não funciona assim. Inclusive, Celeste, eu creio que, por exemplo, gêmeos, né, um casal de gêmeos, eles podem ter diferentes, né, vamos dizer assim, de suporte, diferentes características. Ou se forem gêmeos, os dois vão ter. A chance é muito maior. Muito maior. A chance é muito maior. Mas a maioria sempre tem em algum grau, ali em algum nível de suporte. Umas vezes no nível de suporte 2 ou no 3, o outro no nível de suporte 1. Mas a probabilidade é muito maior de quando são gêmeos ou de quando são irmãos. Ou de quando tem alguém na família que tem autismo, também a chance é muito grande de que nasça uma criança ali que tenha o autismo. Entendi. Eu te perguntei há pouco o que dificultava. E agora o que facilita? O que tem, na sua opinião, profissional, técnica, e de ser humano também, né? O que você acha que tem facilitado hoje em dia esse assunto? Está sendo tanto tempo discutido, né? Tantos veículos, tantas ferramentas de divulgação dessa informação que é tão necessária, tão importante. E um dado que eu fiquei chocada, o percentual que aumenta ano a ano e a gente não tinha ideia, né? É uma estatística muito alta. Foi divulgada em 2023. A cada 36 crianças... uma será diagnosticada com autismo. É alta mesmo. É muito alto esse número. E infelizmente no Brasil a gente ainda não tem a nossa estatística. Essa estatística é lá dos Estados Unidos, da CDC. Mas o que... Como assim o Brasil não tem ainda? Ainda não tem. Assim, foi publicado que ia ser feito num censo. Agora eu não lembro se é no censo de 2023 ou é no censo de 2022. Eu já tô aqui, Celeste vai fazer esse censo, então eu acho. Já de ter esses dados em mãos. Nós não temos no Brasil ainda um dado. Tese de doutorado, não tem. Nem no Acre, né? Nem no Acre nós não temos ainda. Mas eu percebo assim que as informações têm facilitado muito. O aumento do diagnóstico das crianças tem feito com que os pais se auto-observem para perceber, nossa, eu também era assim. E por isso estão buscando mais o diagnóstico na fase adulta. E por estarem mais atentos às escolas. Então, está vindo das escolas, né? A demanda está vindo das escolas. As escolas estão percebendo que não é porque a criança é mimada, não é porque o pai deixou de dar atenção, porque a mãe... Não é. As escolas estão percebendo que a criança tem dificuldade e já está orientando os pais a procurar por atendimento para identificar se tem realmente diagnóstico ali de algum transtorno ou não. Então, a demanda vem das escolas, as mães estão muito mais atentas diante das informações, então elas passam a observar mais os seus filhos, ainda com dificuldade, porque a família não apoia. Então, os pais muitas vezes falam que a mãe está procurando problema na criança, os avós, então as mães não têm ali o suporte, o apoio da família, mas ela está vendo. Então, muitas vezes ela rompe com essa família para poder buscar o diagnóstico do filho. Então, as mães estão muito atentas, os profissionais também estão muito mais atentos. E uma coisa que você falou agora, a importância, né, de hoje nas escolas ter profissionais habilitados para já, quando a criança está naquele meio, naquele ambiente, ela já ter aquele olhar clínico e ter esse cuidado já
chamar a família, né? Eu acho que... É lei já, Celeste. As escolas têm que ter, escolas públicas e particulares, precisa ter um profissional capacitado. Sim, precisa. E as escolas têm cumprido direitinho? Não. Não. Gente. Essa parte eu vou deixar para ela. Mas a gente tem que falar. Porque realmente não. A lei Berenice Piana, ela já prevê. Ela já prevê esse direito de ter o acompanhante, mas às vezes tem, mas a pessoa não é capacitada. Então, fica mais como um cuidador para manter e preservar ali a higiene e segurança da criança. Mas para desenvolver as habilidades sociais, de interação de grupos e cognitiva do ambiente escolar, ainda falta muito. A gente precisa avançar muito. Como que funcionaria, assim? Qual que seria o plano perfeito, né? Tipo assim, é uma parceria das escolas com as clínicas que trabalham com isso, para terem programas específicos dentro das escolas para assistir essas crianças? Como que é? Ou o próprio Estado capacitar, né? Como que seria isso? Olha, eu já parei um tempo para sonhar como que seria o mundo ideal, para sonhar assim. Eu acho que a análise do comportamento aplicada, ela tinha que fazer parte do currículo das faculdades. Todos, não só da área da saúde, mas de todas as áreas, tinha que fazer parte. Por quê? Porque a gente tem colegas que trabalham com a gente que tem autismo. Então, eu tenho que minimamente saber como apoiar e dar o suporte para esse meu colega. Então, eu acho que já começaria daí, fazendo parte do currículo das faculdades. E os profissionais da área da educação, principalmente da área infantil, ali desde o pré, todos serem capacitados para que pudesse já estimular as crianças ali na pré-escola. E para que os pais também tivessem acesso a essas formações. Aí sim, a gente conseguiria ali desenvolver melhor a independência e a autonomia das nossas crianças para poder chegar a ser um adulto que tem autonomia e independência, consiga estudar, consiga ter o menos suporte possível na vida. Antigamente tinha uma coisa na escola de que tinha uma sala especial para essas crianças, né? Hoje já não pode mais isso, é todo mundo junto. Ainda tem também. Ainda tem? Ainda tem, que é o contraturno da sala especial. Mas cada caso precisa ser analisado, cada criança, porque tem crianças que realmente precisam desse momento de ter esse 1 a 1 para que ela consiga desenvolver as habilidades cognitivas. É muito engraçado você falar, nada de engraçado, gente, é sério. Você está falando isso, e da pergunta que eu te fiz, eu lembro muito do meu filho, Samuel, tem 12 anos, que está morando, né, na Argentina, com o pai dele, com a irmã, com os irmãos. Na escola que ele estudava, quando ele estudou 4º e 5º ano, foi que ele fez o 6º agora e viajou. 4º e 5º ano numa escola que ele estudou, que tinha essa assistência, que era bem legal, e na sala, e era todo mundo junto na mesma sala, e ele me falava, porque o Samuel, tu conhece o Samuel, né, cara, e como é que o Samuel é? Amor em pessoa. Ele sempre sentava, fazia atividade, fazia as coisas pertinho dos coleguinhas que tinham autismo. As necessidades. Eu não sei como é que fala direito o negócio. Entende? E ele me falava isso, não, mamãe, e às vezes dava briga, porque o menino brigava com ele, porque não sei o que, aí ele se estressava, não sei o que, aí a diretora chegava, ele falava e ficava chateado, e depois ele olhava, tá, mas tadinho, né, meu colega, ele não acho que ele nem sabe o que ele fez. Aí ele me falava chateado e ficava, mas ele fazia questão, era dele, sabe? Essa coisa de ajudar, de estar vendo ali, passando uma situação, um perrengue, um nervoso, ele ficava muito impactado com as crises que às vezes ele via os coleguinhas terem, de nervosismo, de não saber lidar. Ele, mamãe, eu fiquei assustado, porque aí vamos conversar, né? Aí vamos pesquisar para ele ver, para tirar esse preconceito, porque ele me falava uma coisa que eu achava gravíssimo. E uma certa vez eu até cheguei a comentar com a diretora da escola para promover isso nas reuniões de pais, né? Do preconceito dos outros alunos. Que às vezes vem do preconceito dos pais desses outros alunos, de não quererem. E às vezes até perguntar, na sala do meu filho vai ter algum deficiente? Porque se eu tiver, eu não quero. Isso mesmo. Falei, gente, não é? Pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente vive? A parte da educação ainda precisa ser muito bem desenvolvida e muito bem trabalhada. Essa sala, né, do AE, ela também precisa ser muito bem trabalhada, porque ela não pode ser utilizada para segregar.
ela precisa ser utilizada para desenvolver as potencialidades da criança no ambiente escolar. E, infelizmente, acontece de utilizar esse ambiente para segregar, para realmente tirar essa criança do meio do convívio, que é importante para ela. Ela precisa estar ali para poder se socializar e se desenvolver a partir dessa relação, mas eles utilizam para segregar. E essa sala, ela não é com esse objetivo, ela é para momentos específicos, para que a gente consiga dar total apoio e suporte para aquela criança, né? Ou para aquela pessoa adulta, porque até nas faculdades também precisa. Os materiais precisam ser adaptados de acordo com a necessidade específica de cada criança, mas é uma adaptação que ela é feita para mim, é feita para você, é feita para você, mas a minha necessidade é uma, a sua é outra e a sua é outra. Sim. Então tem ainda muita falha na parte da educação, infelizmente. Infelizmente, mas tem um alívio de informação que é, se você é criança ou é jovem ou é adolescente e acabou de descobrir que você tem um espectro autista, não significa que você não vai fazer uma faculdade, que você não vai, né, que você não vai ter uma profissão, se cuidar direitinho, se tratar direitinho. Em qualquer nível, Celeste, dá para dizer assim, olha, se tiver o tratamento adequado, você vai ter uma vida aí tranquila, você vai constituir sua família, você vai ter suas coisas, você vai ter seus bens aí, né, casa, vai casar, vai ter filho, vai trabalhar, normal. A gente pode afirmar isso? Então, ou no mundo ideal, tem sim. Casos que não... No mundo ideal, sim, a gente poderia afirmar isso, mas a gente precisa ficar atenta nos níveis de suporte. Então, o nível 1 de suporte é aquele nível em que aquela pessoa, ela não precisa de suporte nenhum de ninguém. Ela consegue, ela se dá conta sozinha? Ela se dá conta sozinha, volta e meia precisando de alguma orientação. Entendi. Então, essas do nível 1 de suporte, a gente consegue vislumbrar isso. Que ela vai casar, que ela vai estudar, que ela vai trabalhar, que ela vai ter uma vida que todos os pais esperam. Provavelmente que nem o juiz lá, né? Eu estava pensando nele. Agora, tarde. O nível 2 de suporte, ele vai precisar de suporte em alguns momentos. Em algumas áreas da vida vai precisar de um suporte. Mas também consegue minimamente ali desenvolver as suas habilidades. Já o nível 3 de suporte, não. Ele vai precisar de suporte a vida inteira. E muitas vezes de medicamentos muito específicos. Então, esse, infelizmente, vai precisar de muito suporte. O ideal seria que tivesse acesso às terapias, que a gente sabe que já é comprovado cientificamente, que as intervenções precisam ser de 20 a 40 horas. Então, é a semana inteira, de segunda a sexta-feira, envolvendo tanto a área clínica, como a escola e como a família. Para que essa criança um trabalho em conjunto. Esse seria o ideal. Mas a gente sabe que tem muitas dificuldades, tanto do poder público quanto do poder particular também. E Celeste, o aquisitivo da família. Isso, né, também. E também. Sim, porque ainda é um tratamento muito caro. Eu acho que ainda entra também nisso tudo a questão que ainda tem famílias que terceirizam. Vamos dizer assim, ele fez a terapia na clínica, em casa. Tô cansada, cheguei cansada. Ainda tem família assim, né? Já tô pagando, né? Pra estar lá. Deixa na mão do resolver na clínica. Deixa na mão do profissional e em casa, vamos dizer assim, não leva mesmo. A gente sabe que tem família que realmente, que em casa, né, faz acontecer, que realmente trabalha lado a lado. E aí é quando você vê até um desenvolvimento melhor da criança, né? Mas ainda existe, né, essa questão também de famílias, tipo, não sei, querer terceirizar, querer... Como fazem com a escola, né? Como que você... escola. Existem casos, né? A gente pode dizer assim. Cara, eu vou fazer uma observação assim. Eu não sei se a palavra seria terceirizar. Certo. Tá? Porque essas famílias... a criança tem o autismo, que é um transtorno que não tem cura. Certo. Então, essas famílias, elas estão em sofrimento. Então, nós, profissionais, não podemos capacitá-la 100% para que ela assuma a 100% da responsabilidade, porque ela é mãe de uma criança com autismo, ela é profissional, ela é esposa, ela tem outros filhos, né? Ela é irmã. Então, muitas vezes é uma mãe que não dorme, porque tem crianças com autismo que não dormem, então ela não dorme junto com essa criança. É uma mãe
que não está conseguindo ter acesso aos tratamentos adequados, é uma mãe que provavelmente se divorciou, porque o índice de divórcio é muito grande entre as famílias que têm um diagnóstico de autismo. Pais, faça isso não. É uma mãe que não consegue alimentar seu filho, que tem que estar atento o tempo inteiro porque ele não consegue pedir água, então é uma criança que pode sofrer desidratação e não se alimenta porque tem as seletividades alimentar. Então, assim, ela abandona muitas vezes os estudos, o trabalho, os seus sonhos para se dedicar 100%. Fica reclusa socialmente, porque ela já não é mais convidada para ir para aniversários, para festas. É aí que eu já ia falar sobre isso, a questão do cuidado, né? Da mãe atípica, né? Tem que ter. Isso, precisa ter esse cuidado, sabe? Então, são mães, são famílias que estão sempre armadas. Por quê? Porque elas querem ter essa solução para isso que não tem, né? Então é difícil. O apoio, né? O apoio. Então são mães que realmente estão em depressão. O índice de depressão nessas mães é muito alto. Já foi feita uma pesquisa de que o estresse delas, comparado a de um soldado em guerra, é muito maior. Meu Deus do céu. Então são mães que estão... Posso fazer uma correção? O estresse de qualquer mãe, comparado a qualquer coisa, é muito maior. De uma mãe atípica deve ser infinitamente maior, gente. Então aí vem o preconceito, vem a discriminação, leva para a escola, que é onde a gente poderia pensar, poxa, ela vai ter um momento ali em que o filho vai estar sendo acompanhado, mas meia hora depois eles ligam e pedem para a mãe buscar, porque a criança está chorando e eles não sabem o que fazer. Né, muitas vezes leva para terapia e o profissional não tem tanta capacidade técnica e aí entrega a criança dizendo assim, hoje ele não rendeu, sabe? Como se a culpa sempre fosse da criança. Então, assim, são muitos os desafios dessas mães. E é muito sofrido para elas. Demais. Existe a possibilidade de remissão de nível de suporte do 3, conseguir no tratamento, baixar para 2, do 2 baixar para 1? Sim, se tiver o atendimento adequado, o treinamento adequado, as intervenções, porque são muitas, né? Não é só o psicólogo, é o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, são vários mesmo, e que precisa de uma intensidade. Então, o nível 1 ele pode chegar a ser imperceptível, o transtorno. O nível 2 ele pode transitar para o nível 1 e o nível 3 conseguir desenvolver algumas habilidades ali para ele ter um pouco de independência e de autonomia. Por quê? O nível 3 é aquela criança que muitas vezes não consegue nem fazer as suas necessidades básicas. Então é bem difícil a vida dessas pessoas, sabe? Nossa, mãe. E falar um pouquinho da clínica, né? Eu vi que a clínica, eu não sei se a palavra certa é treinamento, mas vocês têm o ABA, né? O Denver. Isso. E o outro que não me vem agora, tem outro que você trabalha? Ou é o ABA e o Denver. Poderia falar um pouquinho deles dois pra gente? Posso, claro. O Denver, ele é uma técnica específica para crianças com autismo e atraso no desenvolvimento. E ele é específico para crianças pequenas. No máximo até 5 anos de idade. Tem profissionais que vai até 3 anos e meio, 4 anos, mas a literatura prevê até 5 anos de idade. O ABA, ele não é específico, ele pode ser utilizado em qualquer área, tanto na organizacional como no médico, enfim. Ela não é específica do autismo, mas ela teve esse reconhecimento na área do autismo na década de 80, porque teve essa comprovação de que crianças que tiveram intervenções de 20 a 40 sessões semanais, elas conseguiram ter um bom desenvolvimento. Então, é por isso que ela é muito aplicada na área do autismo, mas ela não é específica e pode ser utilizada de 0 a 100 anos. Então, mas tem todo um trabalho feito. Tem que fazer a análise comportamental para identificar quais são os déficits comportamentais daquele cliente, para identificar quais são as habilidades, as potencialidades, porque a pessoa ela não é zerada de tudo, ela tem as habilidades, e fazer um plano individualizado. Então, o plano da Danusa é específico para ela, e o seu é específico para você, e ficar acompanhando o que a gente vai diminuir de comportamento, o que a gente vai aumentar de comportamento. Então, precisa ser muito bem analisado,
medido e acompanhar mesmo o desenvolvimento dela, para ver se está sendo eficaz. E a clínica, né, para quem está nos assistindo, fica onde, né, para a gente já dar essa referência, onde encontrar o tratamento, né, essa ajuda que vocês oferecem? A Espaço Singular, ela fica na Rua Benedito Maia, 246, próximo ao Horto Florestal. Não tem erro. É lindo. Convido todos vocês, né, para você que ainda não conhece, ir lá tomar um café com a gente, conhecer o espaço. Obrigada. Eu quero aproveitar o momento e já fazer o meu merchan, gente. Por favor. O momento é esse. A gente falou da educação, falou dos profissionais. Que eu vou estar fazendo o lançamento do curso agora, dia 27 e 28 de abril. Vai ter o curso de aplicador ABA, específico, lá na clínica. Vai ser presencial, são 2 dias, que vai ter teoria, vai ter muita prática, e vão ter muitas novidades da ciência ABA. E no dia 4 e 5 de maio vai ser o ABA na escola, que é específico para quem trabalha na área da educação. Olha que legal. Então, para as escolas, para quem trabalha? Para quem trabalha, aberto para quem trabalha na área da educação. E é gratuito? Não, vai ser pago. Por favor. Vai ser pago. A gente vai estar divulgando Tava só esperando aqui, o carrinho agora. Quarta-feira. Isso direito. Quarta-feira a gente vai abrir o carrinho para as inscrições. Muito então. Bom. E aí, qualquer pessoa pode fazer esse curso, esse treinamento, ou não, pessoas que têm na área da saúde, ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha contato com crianças com autismo, que queira. Que sejam Olha que interessante. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, porque ela não é específica de alguma profissão. Sim. Ela não é específica da psicologia, da fonoaudiologia. A ABA é uma ciência, ela pode ser aplicada em qualquer área. Eu tenho acompanhado bastante assim, o seu movimento na clínica, e você está com uma veia extremamente empreendedora. Você vem transformando, tem vários projetos acontecendo, tem várias coisas que estão por vir. E eu lembro que tem pessoas que falam assim, da área da saúde, né? É limitado, que você não pode falar algumas coisas, não pode fazer um marketing não sei o quê, não pode não sei o quê. Mas eu vejo você assim, tipo, né? Voando, sendo referência realmente. Temos uma palestrante maravilhosa aqui da área. Estava fazendo uma palestra, amanhã tem outra, né? Tem outra, sábado vai ter outra. Você está super empreendendo. Segunda-feira tem outra, né? Também. Que coisa linda. Sim, porque uma coisa é ser empreendedora, outra coisa é ser psicóloga, né? Então, e outra coisa é ser a empresária da clínica. Isso, de psicologia. Né? Então, assim, vou dar o mérito aqui da Danusa. Por favor. Mérito é seu. E eu não fiz a pergunta por conta disso, viu? Tá, mas eu tenho que dar os créditos, porque assim, empreender é muito difícil. Quando eu procurei a Danusa, eu tava assim, querendo jogar a toalha. Eu digo, olha, eu já usei todos os meus conhecimentos da parte administrativa e eu não sei mais o que fazer. Então, se você é a minha última opção, se eu não conseguir resolver aqui, eu vou fechar a clínica. Porque estava sendo muito desafiador para mim administrar uma clínica, administrar uma equipe, porque a gente não sai da faculdade com essas informações. Porque ser psicóloga é ser autônoma, é ser dona do seu próprio negócio. Então, eu precisava aprender isso. E eu tinha, assim, chegado no meu limite. Porque eu precisava saber demitir pessoas, eu precisava saber contratar pessoas, eu precisava saber administrar o financeiro que entrava. Conflitos, né? Até administrar conflitos que deve, né? Sim, demais. O clima, a cultura organizacional, fazer um planejamento a longo prazo. Então, assim, eu tinha uma noção, mas eu não sabia como fazer, né? Então eu procurei a Danusa, eu digo, me socorre. Eu tava assim num desespero, eu tava apressada, viu? Acredito. Oh, meu Deus do céu, eu falei, gente, só podia mais um pouquinho, era uma outra geminiana, tudo pra outra. Tava, porque sobre a técnica, sobre a intervenção, sobre as especialidades, tudo aquilo para mim estava muito tranquilo. Certo. E eu estava no meio do mestrado também na época. Então, mas aquilo ali para mim era tranquilo, estudar sobre a psicologia, sobre a especialidade, sobre a intervenção. Mas como que é eu pegar tudo isso daqui e colocar dentro de uma empresa, num CNPJ, em que a gente começa a perceber que não é porque a empresa é minha que eu posso fazer tudo que eu quero, porque tem toda uma legislação, tem todas umas regras que a gente tem que seguir,
E eu, como é que eu faço tudo isso? Estudando isso aqui, que é administrar. E tá fazendo, lindamente. E tô fazendo. Tá. E agora quase não dói mais. Aí tá doendo. Quase não e dói a rede? mais. Tá tendo tempo pra deitar na rede? Então, pra cair naquela piscina bom. maravilhosa? Porque a Celeste tinha uma crença de que isso não é coisa só sua, tá? Na palestra que eu fiz para a Unimed, no início do mês pro Dia das Mulheres, né? Que eu fiz junto com a Isnailda, inclusive. Eu fiz uma pergunta para a plateia e todo mundo respondeu, porque eu fiquei de cara. Eu fiz uma pergunta assim: qual foi a última vez que você parou para descansar? Na semana ou final de semana, tanto faz, sem sentir culpa. Olha a pergunta que eu fiz. Aí todo mundo, porque até final de semana, isso é muito das mulheres, tá? Sim. De descansar um pouquinho ali é domingo à tarde, Eu 3 ontem. horas da tarde. Deita um pouquinho para descansar, mas a culpa vem porque tem um monte de coisa para fazer para amanhã, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem. Não tem. E foi um processo, né? A Dan Negócio fala da da rede. rede porque eu tinha viajado, tinha comprado a rede. Meu sonho era no final de semana deitar naquela rede, eu não conseguia deitar. Culpa? Eu tinha um não mundo conseguia pra porque tinha um mundo para resolver. E hoje, assim, no meu processo terapêutico, porque além de aprender sobre administração, além de estudar sobre autismo, eu faço a minha terapia pessoal. E aí eu me dei conta que dá tempo para tudo. E aí percebe que é um esquema do que a gente conversava, que é, se eu cuido de mim melhor, se eu me coloco na minha agenda, eu não vou ter muito mais disposição, alegria e vontade de fazer as outras coisas. Demais. Até Hoje tá mais bonita, hoje né, eu me gente? A Sim. pessoa, né? Coração aí tá lindo. Tá lindo, tá maravilhoso. E eu consigo perceber isso. Eu fiquei chocada, porque eu digo, caramba, deu tempo pra tudo, deu tempo cuidar da casa, deu tempo assistir um filme, deu tempo ler, deu tempo organizar os projetos da clínica. E de fazer melhores escolhas, né, Celeste? Sim. Porque à medida que a gente vai crescendo, eu vou aprendendo a delegar aquilo que eu não preciso mais fazer. Sim. Vou aprender a contratar melhor. Abrir E a mão de clínica tá do jeito coisas. que tá Porque eles já estão se olhando aqui, já acabou o nosso tempo, foi? Já tá acabando, já. Eu entrego tudo. No final, uma das últimas perguntas, né? Não é bem uma pergunta, é um troca-troca. A Danusa, ela faz uma menção, Momento, né? Marília Gabriela. Tu lembra da Marília Gabriela? Pelo amor de Deus, eu sou péssima nisso. Não, mas tá ótimo. É assim, ó. Marília Gabriela. Muito parecida, né? Só que não, quando nem loura os olhos. Né, cara? Celeste pela Celeste. Eita. Bem rapidinho assim. Não me deixa nervosa. Pai bola. Agora no final tu vai ficar nervosa. Depois de falar divinamente bem. Não, pare com isso. Maravilhosa. Se você fosse definir a Celeste, né? Você por você em uma frase, o que você falaria, Celeste? Olha, tá vendo? É difícil. Tá, vou falar o que veio à mente, assim. Acho que é determinada. Muito. Eu tô pra conhecer uma pessoa mais determinada do que a sua pessoa. Eu não sei de onde vem isso, mas tipo, bora fazer, bora. Pra mim, Celeste, você é o exemplo daquela pessoa, né, daquela mulher que do nada construiu o seu império, sabe? E olha que eu sei que você nem começou ainda. Pra mim, você é um baita de um exemplo. Pra você que tá assistindo, olha pra essa mulher. E se você tá assim pensando, eu não consigo, é difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Você não conhece a história da Celeste. Se a Celeste conseguiu, se a gente consegue estar aqui, você também consegue. Porque a gente tem que, o nosso maior desafio diário, a nossa maior luta diária, não é contra o outro, é contra a gente. Então aí, ó, a Celeste. Coisa linda, viu? Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Vamos lá, continuando, Marília Gabriela. Me cutucou aqui, bora, pra frente. Meu Deus, achei que tivesse acabado. Do que você gosta, assim? Uma coisa que você gosta muito. Gosto de ficar parado. Não gosto de ficar parado. Gosto de ficar parado e não gosto de ficar parado. E não gosto, porque ao mesmo tempo, tem momentos que eu quero esse momento assim só pra mim, de puro silêncio, de nada, de completamente nada.
Mas tem um limite, porque se eu ficar muito tempo parada e elétrica. já, não, bora, tem que botar logo esse negócio aqui para acontecer. E vamos que a gente não pode perder tempo. Esse a gente é eu comigo mesma, né? Então. Projetos agora para o presente? Tem vários, mas um deles é poder levar esses cursos para os municípios e quem sabe até nos outros estados. Olha, também. Que delícia. Estaremos aplaudindo aqui. Futuro está envolvido nesses projetos, né? Olha, o futuro está envolvido, mas eu não vou revelar aqui não. Deixa o futuro isso. aqui. Vamos dar spoiler. Para a próxima entrevista. A gente é curiosa. Mas vem coisa boa por aí, né, Celeste? O futuro, assim, pessoal, são realizações pessoais. Tipo, depois que eu aprendi a viajar, eu quero muito... E descobrir que é bom, né? E que dá, que é gostoso, e que a clínica nem vai fechar, né? Se tu sair de dentro. Isso, exato. Sabe, ter esses momentos, então, assim... planos pessoais é viajar muito. É tanto que eu nem troco de carro, porque eu digo... Vai ser mais uma parcela para pagar. Essa parcela paga a parcela do avião. Certíssima. Certíssima. Mas profissionalmente tem o doutorado, tem a certificação que está já em andamento. Então eu estou buscando muitas coisas para me profissionalizar ainda mais. Que delícia, e para a gente fechar esse episódio maravilhoso com essa mulher maravilhosa, como eu te falei no início, eu comecei a olhar por cima, assim, falei, meu, que mulher, né? Aí veio a Dana, não, ela tem uma clínica, fui olhar a clínica, realmente muito bonita. Parabéns, Obrigada. Celeste, pela sua determinação, por você ser exemplo, né, para outras mulheres. Eu não sei, fui atrás, fui estudar, fez acontecer. E para fechar isso tudo, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres lindas e maravilhosas que estão nos assistindo? E agora eu vou falar tanto para as mães, mulheres típicas e atípicas, que se cuidem, que não desistam dos seus sonhos, apesar de parecer muitas vezes impossíveis e difíceis, mas não desistir, sabe? É um tijolinho por vez, porque como eu comecei com um paciente, né? Então hoje eu tenho uma clínica que tem mais de 20 salas, né? Tenho mais de 30 profissionais trabalhando na equipe, mas foi um tijolinho por vez. Não então, é uma clínica, é a clínica. É a clínica, né? E então é isso, que não desistam dos sonhos, que não desistam de si, né? Do seu autocuidado, faça da sua vida o seu próprio projeto. Eu acho que dá certo. Que lindo isso. Faça da sua vida seu próprio projeto. Lindo. Vamos colocar isso na nota de rodapé, né, produção? Por favor. By Celeste Costa. Então, Celeste, mais uma vez, né, Dan? Por favor. Bem-vinda. A casa é nossa. Outros projetos, né? Outros cursos. Estamos aqui à disposição. Meninas, quero falar no podcast. Estamos aqui. Então, conta sempre com a gente. É de mulheres que nem você, que nós precisamos ter ao lado. Exatamente, tá vendo? Ai, gente, obrigada, Celeste. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Nós temos um quadro agora, né, com a nossa advogada maravilhosa, Isnailda Silva, que já vem pra cá. No quadro Direito Delas, não perda. já. Bebendo a água e de volta com o Direito Delas no podcast Entre Elas. E hoje aqui, continuando a nossa conversa aqui com a maravilhosa, profissional excelente, que é a Celeste. Celeste, muito bem-vinda ao nosso quadro. Vamos dar continuidade agora ao nosso bate-papo, trazendo um pouquinho para o âmbito do direito. E aí, vou pegar aqui minha anotaçãozinha, porque é muita legislação, tá? A gente não dá conta de tudo, não. Vamos falar sobre a Lei Berenice Piana, que é a 12.764 de 2012. Não poderia ser diferente. É uma mãe ativista na causa da pessoa com transtorno espectro do autista, que foi coautora de uma lei tão importante que traz diretrizes de políticas públicas de proteção à pessoa com autismo. E aí, você falou ainda há pouco aqui no bate-papo com a Karen e a Danusa
sobre esse direito que o aluno tem, né, o aluno que tem o TEA, e muitas vezes o Estado não consegue atender, que é um acompanhante especializado na sala de aula. Fala um pouquinho para a gente do ponto de vista de benefício que isso pode trazer para esse aluno na sala de aula. Pode trazer muitos benefícios, mas eu acho que o mais importante, além de ter esse profissional, é esse profissional ser capacitado. Os benefícios que esse profissional pode trazer para a criança é trabalhar as habilidades sociais, é desenvolver as habilidades de independência e autonomia, por exemplo, para acompanhar toda a rotina escolar, para fazer uso do banheiro de maneira independente, para que ele consiga desenvolver as habilidades cognitivas da leitura e escrita, mas esse profissional precisa ser capacitado. Então, hoje, muitas escolas têm esse assistente educacional especializado, mas ele não tem uma capacidade técnica suficiente para atender as necessidades específicas de cada um. E Celeste, me diz uma coisa, do ponto de vista psicológico, qual a evolução, a melhoria que essa criança tem na sala de aula com esse acompanhante? Porque eu fico imaginando que, de certa forma, também existe um preconceito, que é onde entra o capacitismo dos próprios coleguinhas e vê que aquele coleguinha precisa de uma pessoa para estar ali auxiliando. Ou seja, eu entendo que não é só o profissional, mas o professor também tem que estar preparado para conciliar isso dentro da sala de aula. Na verdade, toda a equipe escolar, eu sempre falo que desde do porteiro, né, aquela pessoa que fica lá recebendo, ela precisa ser capacitada. Todos do ambiente escolar precisam entender do que é o autismo e como que pode auxiliar essas crianças nesse ambiente. Então, esse assistente escolar, ele precisa, junto com a equipe psicopedagógica, desenvolver um plano, que é o plano de ensino individualizado, que é o PEI. E esse plano, ele vai direcionar onde esse assistente vai dar o suporte para essa criança, justamente para evitar esse tipo de bullying com os outros colegas, porque ele precisa, né, de ter uma babá, então acontece vários tipos de bullying, porque ele tem ali uma pessoa específica para ele. Com o plano individualizado, esse profissional ele vai conseguir direcionar melhor e vai conseguir desenvolver melhor as habilidades dessa criança. Então, os ganhos são inúmeros, porque vai trabalhar as habilidades sociais dessa criança. Então, nas habilidades, nas interações sociais, ele vai entender regras de socialização, vai entender como funciona todo aquele ambiente da escola e até mesmo estimular a comunicação, seja ela vocal, seja ela verbal. Dentro da escola tem toda uma rotina, porque são 4 horas, são muitas horas. Então, veja, durante a semana são 20 horas de aula. Então, olha só a oportunidade que a gente está perdendo de estar desenvolvendo as habilidades dessa criança. Porque os ganhos são inúmeros. Tem a hora do lanche, que pode estar desenvolvendo ali as habilidades de lanchar independente, de compartilhar, de interagir. Tem as brincadeiras, que você pode estar ensinando regras e outros jogos. A parte educacional, quando o material é adaptado especificamente para ele vai ter um ganho muito grande. Ou seja, sempre a família tem que complementar em casa, né, com aquilo que não é dado na sala de aula. Isso. Infelizmente, por uma ausência de políticas públicas. Exato. Um direito garantido por lei, mas que não atende, né? Não tem a sua devida eficácia. Isso. E aí eu fico imaginando como fica essa mãe que muitas vezes não tem essa informação, não sabe nem como cobrar. Se ela não sabe um direito, ela não tem como cobrar. Sim, sim. E quanto isso pode afetar no desenvolvimento dessa criança, porque se ela já não tem na sala de aula, obviamente ela também não vai ter dentro de casa. Então, mais uma vez, eu reitero a importância da gente estar trazendo esse tema, de você estar abrindo aqui um pouco mais a visão dessas mães, de quem está nos assistindo, né, que é possível sim ter uma vida equilibrada, ter uma vida tranquila, ter um convívio social, né, sim. Se você tiver o devido acompanhamento, se você tiver também condições de oferecer isso, porque também nem todas as mães
tem essa condição. Eu falo isso com o coração partido porque, infelizmente, não é um tema ainda que talvez suscite interesse nos nossos parlamentares de investir nesse tipo de política pública. É lamentável. E aí, para complementar ainda, eu achei muito interessante esse artigo da Lei Berenice Piano, e eu queria trazer aqui para todas as mães. O artigo 7 da lei diz o seguinte: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multas de 3 a 20 salários mínimos. Então, isso é importante as mães saberem desse seu direito. E de recorrer, sabe quem? Ao Ministério Público. Teve a recusa da escola, vai no Ministério Público. Se a criança já tem um laudo, é claro que precisa ter um laudo. Eu recebi assim, muitas perguntas no meu Instagram sobre a redução da jornada de trabalho. E a gente vê quanto as mães carecem de informação. E aí você trouxe um assunto aqui também, que a minha especialidade é violência de gênero. Fui vítima de violência doméstica e é um tema que para mim é muito caro. Eu não poderia deixar passar em branco, porque eu vi a sua falinha aqui com as meninas, relacionado a os homens, né? O número alto que nós temos de divórcio e que são os homens que acabam abandonando mesmo essa família, essa criança. E aí, quando eu falei para você que a gente ia falar sobre violência psicológica, você me trouxe algo importantíssimo, que são as acusações que muitas vezes esses pais fazem às mães sobre ter um filho com transtorno espectro autista. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falo, sim. As violências psicológicas, elas são inúmeras. Primeiro porque quando a mãe engravida, ela idealiza, né, aquele filho que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai estudar, que vai trabalhar, que vai casar, que vai dar netos. Essa é a idealização da família. E a partir do momento em que ela recebe o diagnóstico, aquele filho idealizado, ele desaparece. Então, toda a família, incluindo ela que sente mais diretamente, entra num processo de luto. Então, ali já começa as questões psicológicas a se desenvolverem. Porque aquela idealização do filho perfeito da família perfeita em si, né? Sim, sim. Então, ali começam todos os problemas psicológicos. Então, ela já não tem mais aquele filho que ela sonhava, ela tem um filho que tem autismo e que tem muitas necessidades. E não tem o apoio do esposo, muitas delas não têm o apoio dos maridos e não tem o apoio da família. Então, a rede de suporte dela fica muito carente. E esse caso é muito comum os pais e até mesmo as famílias dizer assim, a culpa é sua por conta do seu sangue, né? Porque na minha família não tem histórico nenhum, isso é problema da tua família. Então imagine, você que é mãe, como que você muda a sua genética? O que que você pode fazer em relação a isso? E como pode ser atribuído a culpa sem que exista, né? Não tem, até porque hoje... Um diagnóstico fechado para dizer, não, foi da mãe, ou foi do pai. Exatamente, a ciência ainda não consegue explicar o porquê do autismo. Então, já teve várias hipóteses, e já teve a hipótese de que pessoas que não têm herança genética dos dois lados, a junção dos dois pode o cruzamento dos genes, eu já li sobre isso. Isso. Então, imagine... E menciona muito vagamente a gravidez, alguns problemas na gravidez, mas isso ainda não foi, não há um entendimento, não há um estudo científico, artigo sobre isso, eu pesquisei muito. Então, imagine você, mãe, tá lá com a sua família, né, idealizada, perfeita, e de repente você é 100% responsável por um transtorno que você não tem controle. Né? Então, a partir daquele momento, já há a sensação do abandono, de que ela vai cuidar dessa criança sozinha. Aí, além dessa violência psicológica, de que você é a culpada, né, de seu filho ser autista, aí vem o abandono de fato, por conta dos divórcios, e vem também o abandono até mesmo financeiro, né, que é a violência financeira, porque a partir daquele momento,
o pai acha que não é mais responsável, ou então que aquele valor X que ele dá é suficiente. Sim. Né? E é muito comum a gente ver isso nas famílias, a mãe lutando para ter o direito, né, da pensão, para poder minimamente dar uma vida digna para a criança. Sim. Né? E além disso, ele está lá, vivendo a vida dele, né, se relaciona novamente, casa novamente, mas essa mãe está ali sozinha. Completamente abandonada, sem rede de apoio, sem interação social. Anula a sua vida. Anula totalmente a vida, porque muitas delas não voltam a estudar. Muitas delas tinham o sonho de ser concursada, tinham vários sonhos. Então, elas realmente ficam reclusas, e elas ficam reclusas junto com as crianças. E ainda tem que manter o equilíbrio para não transferir essa culpa para o filho. Exatamente. Exatamente. Eu ouvi um relato de uma mãe em que ela não conseguia dizer assim, eu queria ter outro filho, mas ela não conseguia terminar a frase, porque dizer que ela queria ter outro filho, mas não queria que ele viesse com autismo, seria não aceitar o outro. Então, olha que confusão na Sim. cabeça, sabe? De não entender que aquilo ali não tem controle. Para você ver, uma violência psicológica contra a mãe, que não é só contra a mãe não, tá? É contra a criança também. Sim. Porque a criança Sim. acaba sendo penalizada, que não tem culpa. Que culpa ela tem de ter vindo ao mundo? Sim. Né? E ainda de depois ser identificada com isso. Então, assim, por que eu trouxe esse tema? Porque eu acho importante que as mulheres têm que saber identificar os diversos tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha. E a violência psicológica é uma dessas Sim. violências previstas na lei. Né? E ela não se atém só ali na relação interpessoal do casal. Olha só, o terceiro envolvido, o filho, que não tem culpa, mas acaba recaindo sobre a mulher essa culpa maior. Então, quero deixar a mensagem para vocês, mulheres. Eu sempre digo aqui, mulheres mudam suas vidas quando conhecem seus direitos. Então, quando a gente se cala, a gente só beneficia o autor de violência. Ah, doutora, mas aí vai vir uma medida protetiva, ele não vai poder se aproximar de mim, e como é que fica? Gente, existe a vara de proteção à mulher para esses casos de medida protetiva, em que ele não pode se aproximar da vítima, mas existe também a vara de família, onde vai ser regulamentada a visita. Né? O juiz pode obrigar o pai a ver o filho? Não. Juiz nenhum pode. É determinado o que na sentença? A regulamentação da guarda, em que ele vai ficar dia sim, dia não, finais de semana e por aí vai. Descumpriu, você tem como executar. Como é que executa? Você vai novamente lá no juiz, aciona o judiciário e fala, ele não está cumprindo com as visitas, a criança está ficando prejudicada. E ali o juiz vai impor uma pena, né, com multa de valores se ele descumprir mais uma vez a decisão judicial. Então, assim, gente, a lei não veio para brincar. Né? Eu sempre falo que o símbolo da justiça é uma mulher, que é a deusa. Esqueci agora o nome da deusa, mas depois eu falo aqui para vocês. Mas, e ela está com a balança na mão e os olhos vendados, não é porque a justiça é cega, é pela imparcialidade, né, do equilíbrio ali. Então, eu te agradeço por trazer esse tema para nós, pelos esclarecimentos. Eu fico assim feliz em saber que tem uma empreendedora com essa visão que realmente está transformando vidas, e ao mesmo tempo eu fico triste porque o governo, seja estadual ou municipal, ainda não se manifestou em chamar e dizer, Celeste, vamos fazer uma parceria público-privada para atender uma quantidade X de mães que não têm condições de pagar. Então a gente vê que falta esse investimento ainda muito grande, muito alto em políticas públicas. E é como você falou, empreender não é fácil. Eu acredito que você encontra muitos percalços, né, no seu caminho. Sim. Eu acredito que a gente está começando a caminhar um pouco, né? Você falando do governo, por ação do Ministério Público já está sendo atendida algumas famílias com essa parceria público-privado, mas a gente ainda tem muito que avançar,
muito, porque a fila é gigantesca. Não custava nada um convênio, né? Vamos lá fazer um convênio, ampliar essa quantidade de acho. vagas. Vamos estender, não dá para estender para o estado inteiro, mas vamos Sim. fazer por regional. Sim, Né? Eu vi sim. que no estado do Acre o número de casos tem crescido muito, todo o Brasil, Demais, né? isso. Mas eu vou fechar aqui mais para o estado do Acre, de pessoas que foram diagnosticadas. Então é importante, quanto mais cedo começa o tratamento, mais Isso. altas são as chances, né, de se reverter, De ter um bom desenvolvimento. de ter um bom desenvolvimento, Isso, né? Isso. Então, mais uma vez, Celeste, obrigada, que Deus continue te abençoando. Amém. Eu sei que Obrigada você a é luz por onde você passa, tem iluminado a vida de muitas mães, né? E que certamente muitas mulheres se inspiram e vão se inspirar mais ainda em você depois que assistirem o nosso podcast, né? E conhecerem um pouquinho da tua história. Até a próxima.